Bom dia. Hoje são dia 19 de março de 2026. São 9 horas e 36 minutos nesta quinta-feira. E neste momento nós vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor, uma porção da palavra do Senhor, que está escrito no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7, que diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. E quando ele ouviu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou a se assentou debaixo de um junípero, ou seja, de um zimbro. Na minha tradução aqui, que é a King James, ela diz junípero, mas traduzido é zimbro. Então ele sentou debaixo de um zimbro e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E quando ele estava deitado, dormia debaixo do junípero ou zimbro, e eis que um anjo o tocou, ele disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. A nossa meditação na manhã deste dia, a nossa pequena reflexão, ela vai falar de dia de nuvens carregadas. Nós vamos falar disso, dia de nuvens carregadas. Quem não já teve o seu momento, seus dias, ou meses, ou anos de nuvens carregadas? Há momentos na nossa vida que aparecem nuvens tão carregadas que até mesmo nós nos questionamos. Nós nos questionamos e perguntando a nós mesmos: será que as minhas orações não estão chegando a Deus? Será que as nossas orações não estão sendo respondidas? Por quê? Oro tanto e não sou atendido? Aí vem esses questionamentos. Eu já me questionei tantas vezes assim. E eu creio que eu não sou o primeiro, nem serei o último. Aí vem o desânimo. A gente sente a nossa fé estiolando. A vontade de parar. Você já se achou assim, dessa maneira? Se sim, eu quero dizer para você, na manhã deste dia, que nós não seremos nem o primeiro e nem o último a se sentir assim. Desta maneira, ansioso, cheio de dúvida, a fé estiolando, e nós nos sentimos como se as nossas orações não estivessem chegando a Deus.
Mas nós não somos os únicos, como eu acabei de falar, de sentir assim. Aí vem a ansiedade, e a ansiedade ela traz junto com ela a depressão, porque são parceiras. Aí vem a vontade de parar, vem a vontade de se isolar, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus, dando as últimas instruções aos seus discípulos, que estava próximo a ser entregue por Judas para ser julgado à revelia, ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. E ele falou no versículo de número 33 do capítulo 16. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, 33. Na leitura inicial que eu fiz aqui para a nossa meditação, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 7, nós vemos que logo após uma grande vitória de Elias, de ter eliminado todos os profetas de Baal, e quando Acabe chega para Jezabel e conta todos os feitos de Elias, o que tinha acontecido ali, que Elias tinha matado os profetas de Baal, diz a palavra do Senhor que Jezabel mandou uma mensagem para Elias. E nós lemos essa mensagem dizendo, aqui no versículo de número 2, mandou a mensagem dizendo assim, Jezabel mandou a mensagem, o mensageiro a Elias dizendo, assim me faça os deuses, e outro tanto que até a essas horas eu não fizer com a tua vida como fizesse com um deles. Ela queria vingar, ela queria matar o profeta. Ela mandou a mensagem que ia matar o profeta. E a palavra do Senhor diz que Elias estava ainda tão feliz com aquela resposta que Deus havia dado para ele, quando ele reparou o altar do Senhor, quando ele clamou pelo nome do Senhor, e o Senhor deu resposta, deu vitória para Elias. Elias era um homem de Deus. Mas nesse momento que Elias recebe essa mensagem de Jezabel, dizendo que ele ia matá-lo, essa mensagem tocou profundamente na vida do profeta, porque essa mensagem vinha carregada de ódio e de veneno, e atingiu o profeta em cheio. Nós temos que estar sempre atento com as mensagens que nós recebemos, que tipo de mensagem, seja ela uma mensagem de elogio ou seja uma mensagem de ódio. Ambas podem vir carregadas de veneno e de ódio. E eu creio que o profeta Elias, neste momento, ele não estava atento, não estava preparado para receber esta mensagem. Porque ele ainda estava ainda feliz com aquela resposta que Deus havia dado. E eu creio que ele não estava atento para receber aquela mensagem da maneira que ela veio. E diz a palavra de Deus que Elias teve medo, se escondeu. Diz a palavra do Senhor aqui. E quando Elias escutou, levantou e foi para escapar com vida. Ele fugiu, Elias fugiu. Depois que ele recebeu a mensagem de Jezabel, ele fugiu. Foi para o deserto. Ele teve medo. E Elias chegou debaixo de um zimbro, tão agoniado que ele estava, tão medroso que ele estava, ele deitou ali, sentou embaixo daquele zimbro, deitou e dormiu. Ele adormeceu, descansou, esquecendo por enquanto as ameaças de Jezabel. É no momento, irmãos, é no momento em que nós descansamos que vem os cuidados de Deus. Quando estamos atribulados, quando estamos angustiados, quando estamos
cheio de preocupações, de ansiedade, nós não percebemos os cuidados de Deus na nossa vida. O profeta Elias, ele estava tão atordoado que ele não percebia que Deus estava com ele. Deus era com ele. De tão medroso que ele ficou. E quem não ficaria medroso? E ele descansou. Ele dormiu. E a palavra do Senhor diz aqui que ele dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou, no momento que ele estava descansando, no momento que ele estava relaxando, que ele esqueceu, por enquanto, aquela ameaça, ele adormeceu. E quando ele adormeceu, o anjo do Senhor chegou, diz aqui no versículo de número 5. E quando ele estava deitado, dormia debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Providência de Deus. Deus estava ali, naquele momento, estendendo as mãos para o profeta Elias. Aliás, o Senhor já estava ali com ele, mas a preocupação, o medo foi tão grande que ele sentiu nas suas bases, né, vamos falar assim, essa ameaça de Jezabel. A preocupação, irmão, os cuidados de Deus para conosco, Deus se preocupa conosco sim, mas muitas das vezes as nossas preocupações, ela nos tira esse foco, essa, como vamos falar assim, nos tira essa atenção a saber que Deus está conosco, Deus está do nosso lado. No início nós falamos aqui, será que as minhas orações não estão chegando? Será que, por que Deus não responde? Se eu oro tanto, não sou atendido. Às vezes nós nos questionamos, isso eu falei no início, mas às vezes a nossa preocupação é tão grande que o Senhor está do nosso lado, o Senhor está olhando para nós e nós não estamos percebendo isso. Nós estamos preocupados com a ansiedade, com o medo, com a depressão, com tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz na manhã deste dia que quando Elias descansou, veio o refrigério, um anjo lhe despertou. No versículo 5, 6 e 7, ele diz: enquanto ele estava deitado, dormia debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre brasas, um cântaro de água junto à sua cabeça, e ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande. Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele destaca que o profeta Elias foi, apesar de seus grandes feitos, ele era um ser humano frágil igual a nós, sujeito a sentimentos, tristeza, medo. Ele diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós, as mesmas coisas que nós sentimos, o profeta Elias também sentia. Elias também teve os seus momentos de nuvens carregadas. Elias não era um super-humano. Era um humano igual a nós. Ele teve os seus momentos de nuvens carregadas, como nós temos nossos dias de nuvens carregadas. Mas saiba que Deus cuida de nós. Quando nós paramos, quando nós o buscamos, quando nós falamos com Ele e temos confiança nele, não vamos ficar preocupados. Por que as minhas orações não estão sendo atendidas, não chegam a Deus? Será que Ele não responde? Oro tanto, por que não sou atendido? Muitas das vezes nós falamos assim, né? Mas é preciso nós saber que o nosso Deus está olhando para nós. O nosso tempo não é o tempo dele. E o tempo dele não é o nosso tempo. Os cuidados de Deus, eles vêm
quando nós descansamos nele. Quando nós descansamos nele. E quando nós descansamos nele, aí sim nós recebemos as respostas. Dá uma olhadinha no teu lado, vê se tem um pé de zimbro aí. Descansa nesse zimbro, essa sombra desse zimbro. Descansa os teus medos, as tuas depressões, as tuas ansiedades. Não questiona a Deus, não se questiona porque Deus não responde a tua oração, porque o Senhor está ouvindo, porque não responde. Não questiona, apenas descansa. Apenas descansa no Senhor. Dias de nuvens carregadas, todos nós temos. Mas, como o Senhor disse no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que na manhã deste dia, esta palavra possa nos encorajar cada vez mais a não se preocupar, a não ter medo, a não temer as ameaças de Jezabel, não temer as ameaças que vêm no dia a dia, não temer, mas descansar no Senhor, descansar em Deus. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Francisco Sales, da Assembleia de Deus, Ministério Cristianismo Sem Fronteiras.